Pronto. Esse é o material que a gente tem para conversar hoje. Como eu dizia, ele é uma continuação do que a gente começou a ver em aulas anteriores, né? Ainda essa fala sobre o processo de globalização, tá bom? E como já é de costume, né? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem aí aguardar eu vir para a tela inicial, ou podem também, no decorrer, se não puder esperar, vocês podem aí me chamar, né, pelo microfone, e aí aguardo eu autorizar para vocês poderem tirar essa dúvida. Então, o que é, né, hoje a nossa conversa? Ela é uma sequência da nossa aula passada, onde a gente começou a estudar sobre o processo de globalização, a gente entendeu um pouco o que significa, né, o que representa a globalização nos dias atuais, e agora a gente vai conhecer algumas características desse processo e vamos também falar sobre algumas vantagens e desvantagens que nós encontramos ao analisarmos esse processo aqui de globalização, tá bom? Então a nossa fala hoje é basicamente sobre isso, as vantagens e as desvantagens do processo de globalização, tá? Então a globalização, como a gente já havia falado anteriormente, né? Ela tem inevitáveis resultados e impactos econômicos na sociedade que nós vivemos. Além de certa forma favorecer ou desfavorecer, dependendo do ponto de vista, os aspectos econômicos, ela também impacta nos aspectos sociais, culturais e ambientais, né? Assim também como a gente pode destacar aqui os impactos comerciais nas nações pelo mundo. Isso aqui, na verdade, essa palavrinha aqui, deixa eu só ler porque eu acho que eu acabei confundindo alguma coisa aqui. A globalização tem inevitáveis resultados e impactos econômicos, sociais, culturais, ambientais. Essa palavrinha aqui eu acho que ela entrou de xerida, tá? E comerciais nas nações do mundo. Entre esses impactos ou esses resultados, né, a gente pode destacar algumas características desse processo. Como, por exemplo, é graças ao processo de globalização que a gente tem uma expansão considerável do comércio mundial. Então, a gente já conversou, inclusive, sobre isso nas aulas passadas, né, que o processo de globalização ele vai favorecer, digamos assim, um maior crescimento, um maior desenvolvimento entre os mercados de diferentes países do mundo, né? Que é como ele coloca ali. Ó. Com a globalização, a gente vai ter o surgimento do livre comércio. Esse livre comércio ele representa, em especial, né, a não participação direta do governo em algumas questões da economia. Então, para um país comprar ou vender para o outro, ele não precisa necessariamente que o governo articule essa relação econômica, né? As próprias empresas podem fazer essa relação individualmente e vai ser exatamente por conta dessa não necessidade da participação do Estado nessas relações que vai existir a necessidade da criação de alguns organismos internacionais que vão criar leis, né, que vão definir leis e, consequentemente, regular essas relações, né? Então, assim, o Estado ele não participa diretamente dessas decisões, mas existem alguns organismos que nós iremos ver nas próximas aulas que acabam, de certa forma, influenciando, né, fiscalizando, definindo regras que precisam ser cumpridas para que essas relações econômicas elas existam. E vai ser também por conta dessa expansão do comércio mundial que nós vamos ter o surgimento do que nós chamamos atualmente de blocos econômicos, que inclusive também teremos uma aula futura sobre isso. Blocos como a União Europeia, como o Mercosul, né, eles nascem exatamente dessa expansão do comércio mundial. Uma segunda característica da globalização é a conectividade. Existe uma interação de informação, de tecnologia, de literatura e cultura de uma forma mais efetiva,
Esse é um ponto que a gente consegue perceber muito bem no dia a dia, no cotidiano, né? Informações, notícias de países como os Estados Unidos, o Japão, países europeus, que chegam ao nosso país com uma certa facilidade, as tecnologias que são desenvolvidas em outros países que chegam até nós, literatura estrangeira, que hoje está muito na moda, né? Coisas que falam de vampiros, Harry Potter, que mais aqui, Percy Jackson, né? São várias, né? O tal do John Green, que muita gente lê. Então é uma literatura de outro país que acaba chegando até a gente, e de culturas como músicas estrangeiras que nós ouvimos, roupas que nós utilizamos de marcas estrangeiras, então é muito nesse sentido, tá? Nós temos também uma outra característica que é a propagação do conhecimento. Um exemplo aí muito comum, eu até citei na aula passada, é essa formação à distância, né, o que a gente chama de ensino à distância, ou EAD, que acaba aí facilitando que pessoas, né, utilizando essas tecnologias, possam chegar a uma determinada formação sem precisar estar exatamente naquele local, naquela universidade. Tudo feito à distância, né? Tem uma outra característica que são os avanços tecnológicos, a gente também já comentou sobre isso. Esses avanços eles estão presentes em vários setores, né, do mundo atual, mas principalmente na telecomunicação e no transporte. E esses meios de comunicação mais eficientes e transportes mais eficientes, eles acabam reduzindo a nossa percepção de tempo e espaço, como é um exemplo também da internet. Então, por exemplo, hoje você pega aí um avião e você consegue percorrer vários países em um mesmo dia. Então, isso mostra como que esse avanço dos meios de transporte ele facilitou, e aí a gente tem até uma certa dificuldade de perceber a distância que existe fisicamente, geograficamente entre esses países. Uma outra é a internet, você fala com um cara do outro lado do mundo assim, em tempo real, né? Você até esquece que o cara está tão distante assim. Essa questão de tempo, por exemplo, a gente às vezes quando está assistindo uma série que gostamos, ou navegando na internet, ou vendo um filme ou qualquer coisa dessa natureza, o tempo assim parece que passou num piscar de olhos. Mas experimente você passar um dia dentro da sua casa, chovendo, sem energia e sem internet. Aí eu quero ver, como você vai dizer, rapaz, este dia aqui parece que durou um ano. Então essas tecnologias acabam, de certa forma, acelerando o nosso tempo de vida, né? Que a gente fica fazendo coisas e quando percebe, o dia já foi embora, né? Há um predomínio também da política econômica neoliberal, que também será uma fala futura. Esse neoliberalismo ele se caracteriza pela privatização de empresas que pertencem ao Estado, que nós iremos chamar aqui de estatais, a flexibilização dos direitos trabalhistas, de certa forma para aumentar, né, os postos de trabalho, mas que na prática não funciona tão simples assim, a abertura de mercado para que haja um investimento estrangeiro dentro daquele novo país, né? Então aqui esse sistema neoliberal ele é um sistema muito forte no mundo em que nós vivemos hoje e futuramente nós teremos conteúdo que vai explicar melhor para vocês o que é ser um país liberalista, tá? Aí aqui eu coloquei só uma imagem que é muito usada, né, para caracterizar, né, essa falta, digamos assim, essa redução da percepção de tamanho que nós temos. Então, há muito tempo atrás, o mundo parecia ser algo muito grande, né? Tudo era muito distante. E a partir do momento que as tecnologias vão surgindo, ele passa também a, pelo menos na teoria, né, reduzir o seu tamanho, ou seja, ele fica como se fosse um formato de um funil. Então, hoje a gente consegue percorrer distâncias em um tempo muito curto, né? E isso é facilitado principalmente pelo desenvolvimento de meios de comunicação e também de transporte. Aí aqui nós vamos destacar algumas vantagens. Aí eu coloquei aqui meu anime favorito, que é o Naruto. Algumas tecnologias, né, como os smartphones. E moda, né, cultura, que a gente tem hoje muito forte dentro do mercado e que acabam sendo de
origens de outros países, né? Que é um efeito desse processo de globalização. Então, o que é que nós temos como vantagem? Dentre algumas vantagens desse processo, a gente pode destacar a disseminação, que seria a ideia de espalhar, né, o conhecimento da tecnologia e da inovação. Então, hoje, o que se descobre, o que se inventa, o que se cria do outro lado do mundo, chega com muita facilidade onde nós estamos, né? Então, essa é uma das primeiras vantagens que nós temos. Uma segunda é essa possibilidade de troca e interações culturais, como aqui, por exemplo, né, o Naruto, que é uma criação japonesa, mas que chega até nós graças à tecnologia. Então existe essa troca. E a gente poderia considerar aqui o próprio idioma, né, que a gente estuda na escola, como o inglês e o espanhol, músicas que ouvimos, né, muitas vezes americanas, hoje está muito na modinha músicas orientais, né, lá da Ásia, moda, culinária, comportamento e assim por diante. Uma terceira vantagem é o crescimento do turismo internacional. Esse crescimento ele vai sendo favorecido exatamente por conta, né, do desenvolvimento dos meios de transporte. Coloquei mais aqui embaixo. Nós vamos ter a criação de comunidades virtuais. Essa daí a gente pode citar as comunidades que nós vivemos dentro de Facebook, dentro de Instagram, os grupos de WhatsApp, né? Seriam uma desses exemplos. Uma quinta vantagem é o custo médio mais baixo para os produtores. Então, com o desenvolvimento de técnicas e produtos novos, muitos deles se tornam mais baratos e também ele tem que se tornar mais barato devido à concorrência, né? Hoje a gente inclusive compra coisas da China porque o preço desse produto lá, para chegar até aqui, ainda se torna mais barato do que se nós comprássemos aqui, né? Então é uma desses exemplos aí. Sexto, acesso aos novos talentos. Esses talentos aqui a gente está falando principalmente voltado à mão de obra, onde muitas empresas acabam trazendo de outros países essa mão de obra que no país dele não existe, né? Algum tipo de mão de obra que precisa de uma determinada qualificação que no seu país é muito precária. Então ele acaba trazendo de fora. E nós temos ainda uma outra vantagem que é a ampliação dos mercados consumidores, né? Então esse mercado ele passa a crescer e esse crescimento ele favorece o que a gente chama de mercado consumidor, que é aquela galera que vai consumir a produção que advém desses meios de produção, né, dessas indústrias. E aí nós temos também desvantagens. Então não é só vantagens, também elas têm desvantagens. A gente pode destacar algumas aqui também, como por exemplo, a maior concentração de riqueza nos países desenvolvidos e também por conta das empresas multinacionais, tá? Então aqui basicamente é a gente entender que há um certo monopólio dos mercados, né? Os países ricos continuam se tornando mais ricos, porque de certa forma eles acabam explorando economicamente os países menores, que muitas vezes se destacam apenas em fornecer mão de obra e matéria-prima, né? Então é aquela velha história de que o rico se torna mais rico por conta dessa globalização. E as empresas multinacionais, elas também acabam monopolizando o mercado. É uma empresa que basicamente devido ao seu tamanho e à atuação do mercado, ela acaba que de certa forma engolindo outras empresas menores ou que estão aparecendo no mercado. Uma outra desvantagem é a facilidade de propagação de crises econômicas. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma crise que pode ocorrer em um país rico, tipo aí uma Alemanha, ou os Estados Unidos, como ocorreu em 2008 com a crise imobiliária, ela acaba afetando vários países no mundo, mas principalmente em países que possuem uma economia mais fragilizada. Então, tipo, quando entra-se numa crise Estados Unidos e Brasil, é claro que o Brasil ele vai sentir os efeitos dessa crise com mais força, né?
exatamente por ter uma economia mais fragilizada. Uma terceira desvantagem é a descaracterização de culturas tradicionais homogeneizadas e, basicamente, uma padronização cultural e de valores. Então, hoje a gente tem muito forte isso, né? Vários costumes, comportamentos e hábitos que os nossos pais, os nossos avós seguiam, ele foi sendo esquecido, ele foi sendo deixado de lado devido aos novos padrões de comportamento que nós temos hoje. Então eu lembro muito bem, vou dar aqui um exemplo rápido em relação a mim. Na minha época, no caso da minha casa, ainda não tinha internet, não tinha celular, não tinha computador e eu nem tinha condições para isso. Mas tipo, a gente tinha um hábito de sentar sempre à noite, próximo à mãe e o pai, para assistir televisão, o que eles queriam. Um outro hábito era a gente levantar cedo para fazer as coisas dentro de casa. Cada um dos filhos tinha uma obrigação. Outro hábito, a gente brincava de bola, soltava pipa, peão e bila. Mas tudo isso foi sendo substituído por tecnologia. Então hoje você tem um moleque que o cara dorme até a hora que ele quer. Ele raramente vai estar sentado do lado da mãe dele, porque muitas vezes ele está no quarto, no celular, no computador. Então há uma mudança de comportamento, há uma mudança de hábito, né? Devido ao incremento dessas novas tecnologias aí trazidas pela globalização, tá? Uma quarta é o aumento do desemprego estrutural. Esse emprego estrutural, pessoal, ele se refere a aquelas pessoas que perdem o emprego devido ao surgimento de uma nova tecnologia. Vou dar um exemplo aqui que eu acredito que vocês vão conseguir visualizar. Os trocadores, né, que ficavam em ônibus. A gente entrava, pagava e o cara dava o troco para a gente da passagem. Hoje em dia ele é feito muitas vezes, né, pela internet, ou tem um cartãozinho que você passa lá no início. Aquele carinha que vendia bilhetes, né, para entrada de cinema, hoje em dia também não existe mais. E aí tem várias outras, né, profissões que foram deixando de existir exatamente porque a tecnologia ocupou esses cargos, tá? Uma outra desvantagem é a aceleração na degradação ambiental. Então a gente sabe que a ideia do capitalismo, que é encabeçado por essa globalização, ele está relacionado exatamente à exploração, né? Então quanto mais eu explorar, mais eu vou produzir. Quanto mais eu produzir, mais eu vou vender. Quanto mais eu vender, mais eu vou lucrar. Então essa busca, né, por novas fontes, digamos assim, de matéria-prima, de fontes de energia, ela acaba gerando, né, essa degradação do meio ambiente. E ainda vale destacar que muitas dessas atividades elas são movidas a partir da queima de combustíveis fósseis, o que acaba emitindo gases poluentes e, de certa forma, continuam aí atrapalhando e degradando o meio ambiente que nós vivemos hoje. E aí aparecem fenômenos como, por exemplo, o aquecimento global, que muita gente tenta defender dizendo que não tem nada a ver com as atividades econômicas, mas fica lá a dúvida no ar, né? Uma sexta desvantagem é que os maiores riscos de doenças epidêmicas, e aí tem um exemplo bem claro aqui, do famoso coronavírus, né? Um vírus que surge do outro lado do mundo e que acaba atingindo todos os países do mundo. Então, esse é um efeito da globalização, porque a gente tem um maior fluxo de pessoas entre os países, de mercadorias, e esse vírus ele acaba sendo trazido, ou ele acaba também, né, tendo esse deslocamento por várias regiões do planeta. Então, o risco dessas doenças se proliferarem e virarem o que eles chamam de pandemia, que é quando uma quantidade X de países bem significativa acabam sofrendo com esse vírus, né? Aí a gente tem o famoso coronavírus que inclusive nos colocou nessa situação atual, né? Eu desse lado e vocês desse lado aí. E o sétimo aqui, uma outra desvantagem, seria o crescimento do nascimento e da xenofobia. Tá? Então, não que seja uma desvantagem aqui, né?
mas ele surge como uma problemática devido a esses movimentos xenofóbicos aqui que a gente tem nos últimos anos, né? Você tem um grande fluxo de pessoas de outros países tentando chegar em outros países, muitas vezes como imigrantes, mas também muitas vezes como refugiados, né? Que saíram de forma forçada do seu local de origem. E aí isso faz, né, facilita que pessoas de outros países, ao chegar num país diferente, eles tenham, né, culturalmente essa vontade de ter mais filhos, né, e isso pode, de certa forma, atrapalhar os planejamentos do país onde ele chegou. E ainda tem também aquela galera, né, que não aceita, que tem um certo repúdio a outras culturas. Então isso é muito comum. Hoje, por exemplo, a gente tem dois tipos de situações de xenofobia contra brasileiros que ocorrem aí muito forte no Japão e em Portugal. São casos aí bem recentes. Então hoje o brasileiro em Portugal ele é muito mal visto, né? Inclusive tem várias situações, né, de até agressão física, de pichar paredes, né, de brasileiros, exatamente por não gostarem da presença dos brasileiros nesses países. No Japão também, recentemente teve até uma publicação, né, da revista Veja, falando sobre esses casos de xenofobia que ocorrem lá no Japão contra brasileiros, né? Então são situações como essas que acabam gerando as desvantagens que o material aqui queria apresentar, tá bom? Então, galera, esse era o nosso material da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido aí a nossa conversa para entender um pouco sobre esse processo de globalização. Desculpa aí ter passado as imagens, foi sem querer. Isso aqui são das aulas futuras que eu irei trabalhar, tá bom? Mas, como eu dizia, está bem resumido e basicamente traz as informações que vocês precisam saber a fim, tá bom?